formação. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem deixar o áudio de vocês, e aqueles que se sentirem à vontade para poder abrir a câmera, para a gente poder se conhecer, poder se ver, vai ser bacana também, tá bom? Inicialmente, eu já gostaria de agradecer a nossa supervisora, Rosi, que permitiu que essa atividade pudesse estar sendo realizada hoje, ao Claudemir, o supervisor do núcleo pedagógico, que permitiu que a Glorieta pudesse estar disponível para estar fazendo essa formação. E agora há pouco eu soube que ela está em férias, eu nem sabia disso, mas aí depois eu passar a palavra para ela vai estar falando também sobre isso. Agradeço ainda a diretora Sheila, da Escola Laís de Maria, aqui que nós estamos nessa atividade formativa, voltada para a escola, lembra? Eu preciso saber o que nós estamos fazendo. Agradeço a Cida, diretora, aos coordenadores, o Eric, o Valdemir e todos os demais professores que estão aqui presentes nessa formação, PCAE, coordenadores, enfim. Agradeço a todos vocês por estarem aqui nessa formação hoje sobre o Guia do Ensino Híbrido, tá? Eu gostaria de combinar com vocês, mais uma vez, para vocês deixarem o áudio ligado. Costumeiramente, nós usamos o chat, para fazer perguntas, e aí se vocês tiverem perguntas, se quiserem postar no chat, a gente vai fazendo a mediação aqui dessas perguntas. Ou ainda no finalzinho da formação, caso vocês queiram ainda fazer perguntas diretamente para a Glorieta, também se sintam à vontade para fazer isso, levantando a mãozinha aqui pelo chat, aqui pelo Teams, tá bom? Desde já, mais uma vez, venho aqui e agradeço a todos e passo a palavra para a Glorieta. Com licença, todos estão me vendo? Me ouvindo bem? Ok? Professor Marcelo, tudo bem? Sim. Você está? Ok. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Glorieta Bueno, trabalho no Núcleo Pedagógico da Diretoria Guarulhos Sul. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, professor Marcelo, e a todos os PKs que acompanham as escolas da nossa Guarulhos Sul. Estou muito feliz em fazer parte, lembrando que, assim, esse momento é um momento que nós estamos construindo, não é nada engessado, não é nada obrigatório, no sentido, assim, de trazer possibilidades, sugestões para que possa melhorar nesse momento de revezamento, Ora nós estamos no presencial, ora nós estamos no online, com as nossas crianças. E quando eu falar crianças, vocês entendam aí que é anos iniciais, anos finais, ensino médio e até a turminha do EJA, tá bom? Então, eu peço licença, professor Marcelo, para compartilhar a minha tela, tá bom? Com todos vocês. Fique à vontade, Marcelo, de fazer os apontamentos durante a nossa conversa. Eu quero deixar que é uma conversa mesmo. Não é nada... como eu disse, eu gosto de frisar bem isso, não é nada que assim, ai meu Deus do céu, é obrigado a fazer nada disso? Não é que é obrigado. Todos conseguem ver a minha tela? Ok, professor Marcelo? Tudo bem? Pode me dar um ok? Glori, eu acho... Bom, ainda não vejo. Não vê? Não. Espera aí. Eu já estou vendo. Vocês veem guia de ensino híbrido? Só me dá... Okay. Ok, porque às vezes eu estou falando aqui, eu não estou vendo vocês, mas sim. Vocês... Ok, beleza, então. Então, vamos lá, gente. O intuito dessa manhã de hoje, de outono, nesse friozinho todo, é compartilhar, dividir com vocês um material
que a Secretaria de Educação, junto com depoimentos da rede, boas práticas ao longo de 2020, a transição agora com 2021, de situações de revezamento que as escolas têm feito, construindo, né? É um modelo que ainda está em construção, por isso que esse guia é muito flexível, ele está bem, vamos dizer assim, bem mola, né? Ele abre, fecha, modela, de acordo com o contexto e realidade de cada escola. Então, a Secretaria de Educação, há mais ou menos um mês atrás, lançou esse guia no site da própria Secretaria, de caminhos e sugestões de atividades, organização, planejamento, escolha de habilidades, organização das turminhas, né, grupo A, grupo B de alunos, grupo C, de como trabalhar nesse modelo híbrido, né? Lembrando que esse modelo híbrido, quando se fala da palavra híbrido, é no sentido de mistura, né? No caso, nós da educação, ora online, ora presencial. Só que tem aí, além dessa mistura do ensino presencial com o ensino virtual, nós temos algumas, vamos dizer assim, umas gotinhas de tecnologia, de criatividade, que o professor, junto com a equipe escolar e as crianças nessa construção, é que vai dar esse modelo novo de educação neste momento que nós estamos vivenciando. Então, é um guia com 4 passos, desde o planejamento até a organização escolar de vocês para chegar nessa prática, de atividades, sugestões, desde o planejamento com a equipe gestora da escola até chegar na comunidade escolar, seja ela o aluno, as famílias e os professores, para que esse guia possa ser aplicado, tá bom? Esse guia está disponível na Secretaria da Educação no próprio site, mas em seguida o professor Marcelo e toda a gestão já tiveram contato, né, desde sexta-feira com uma formação. Lembrando que os próximos ATPCs do nosso núcleo pedagógico virá dando também um aprofundamento maior, um desdobramento maior nesse guia. Mas é muito importante para que vocês saibam, para que todos possam, dentro do seu componente curricular, se eu tiver presente aqui professores, possam ver qual é o melhor caminho a partir de agora, ou a partir depois dessa leitura desse guia, possa aplicar com a sua turma e a sua realidade escolar. Então, o que nós vamos ver nesse guia? Primeiro, ele parte de uma introdução. Essa introdução é totalmente com palavras de sugestão, de possibilidades, de depoimentos da nossa rede que partiu essa construção. E a ideia é apresentar justamente isso, sugestões que possam vir auxiliar, horas quando a turminha, as crianças e o meu professor estiver presencial, e horas quando a equipe escolar estiver no remoto, junto com os nossos alunos. Então, é um guia de 4 passos, né? Um passo a passo, o passo 1, 2, 3 e 4. Tem sugestões de boas práticas, né? Ele até simula um professor, menciona aí um professor que traz algumas sugestões que nós vamos ver, e alguns links de devolutivas. Um link de devolutiva que vem logo no início desse guia, é um guia de, depois que você fez toda a leitura, aperfeiçoamento, para você clicar e fazer uma avaliação deste material. Então, seria interessante dividir também com todos. Então, ele parte da seguinte organização, antes de começar a entender um pouquinho desse guia. Primeira coisa que ele menciona, gente, é que independente de qualquer coisa, tanto no direito, no atendimento presencial ou no remoto, todo e qualquer aluno tem direito a aprender. E aqui ele deixa bem claro isso em todos os momentos, da importância de tentar potencializar, que não é uma tarefa fácil, e todo o guia é mencionado isso, não é fácil, essa mudança, alteração de hora presencial, hora online, fazer atendimento com os alunos virtualmente, não é uma coisa fácil, mas o que ele trabalha muito é a questão assim, você está aberto ao novo. Nós não temos todas as respostas, nós não somos máquinas que do dia para a noite consegue virar a chavinha e vamos lá dar o play e começa, mas é aos pouquinhos, diariamente, aos pouquinhos, com a ajuda também da equipe escolar, junto com as crianças, né, nesse momento de construção. E o trabalho do professor deve focar no apoio aos estudantes para o desenvolvimento de suas habilidades essenciais. Nesse guia ele vai mencionar da importância da escolha
de todas as habilidades essenciais que deverão ser trabalhadas nesse modelo de revezamento, um planejamento que visa uma progressão, que todo momento a criança, dia a dia, hora a hora, faça esse progresso nessa aprendizagem. E os professores devem definir como apoiarão os estudantes, hora presencial e o remoto. E aqui ele menciona ferramentas, se é melhor atender presencial, então aí vai ficar de acordo, por isso que é um modelo bem flexível, de acordo com a realidade escolar de cada criança. E, acima de tudo, respeitar a carga horária, a grade do professor, nesse momento, principalmente no presencial e principalmente, mais do que nunca, nesse online. Então, ele parte desse planejamento que deve ficar bem claro a todos nós do quadro do magistério. E o que ele menciona e deixa importante também nessa introdução. No atendimento presencial, deve ser priorizado os estudantes com severa defasagem de aprendizagem, com dificuldade de acesso à tecnologia, com necessidade de alimentação escolar, com saúde mental sob risco, bem como aqueles cujos responsáveis trabalham em serviços essenciais. Então, a prioridade, no momento desse revezamento, quando as crianças chegarem no modelo presencial, virem até a escola, devem ser priorizadas essas crianças mais sensíveis, essas crianças em mais vulnerabilidade. E, acima de tudo, o uso da interação com os estudantes, que ele menciona da prioridade que o adulto, né, quando eu falo adulto, somos nós professores, devemos ter em contato. E utilizando, né, no caso aí dos dados patrocinados, a ferramenta do Centro de Mídias, ou horas para assistir a aula ao vivo, horas para fazer alguma transmissão, fazer alguma chamada, né, pelo chat. Olha, tal dia eu vou estar online com vocês, vem com a gente, vem comigo, não esqueça, não perca essa aula. Então, o que é importante que vai estar nesse guia. E aí ele traz esses 4 passos, né, que ele está chamando de premissas, que são importantes nessa organização, desde o planejamento até casar com as aulas do estúdio lá do Centro de Mídias. Então, é um guia que vai definir o sequenciamento das atividades no passo número 1. No passo número 2, como garantir essas aprendizagens. No passo número 3, como organizar esse cronograma. E passo número 4, depois que eu organizei esses 3 passos, como é que eu vou fazer esse casamento, esse alinhamento com o Centro de Mídias. Lembrando que, gente, isso daqui não está engessado. Eu não preciso, não é para eu chegar na minha escola com os meus professores, pessoal, a partir de agora tem esse documento, eu quero que seja assim. Não, para isso é necessário sentar todos e ver desde a ferramenta melhor para os nossos estudantes na comunicação professor e aluno, até chegar nessa organização dessas atividades. Então, vamos lá. No passo número 1, ele nos orienta o seguinte: definir quais são os conteúdos, objetos de conhecimento, a partir dessas habilidades essenciais que todos receberam no início do ano. Habilidade em língua portuguesa, em matemática e assim por diante. O que ele sugere não é uma obrigatoriedade. A partir do momento que eu selecionar essas habilidades, ele pede que, para essa habilidade, o professor trabalhe em até 3 semanas, para dar tempo, se eu estiver no modelo de revezamento grupo A, grupo B e grupo C, todos esses grupinhos possam ter acesso nessas habilidades e possam ser desenvolvidas todas as atividades. E considerar a estrutura de revezamento semanal, né? O grupo A vai numa semana, grupo B, grupo C, e ter esse critério que é muito importante estar definido. Esse é o passo número 1. Então, definir as habilidades e como é que vai ser, o que vai ser trabalhado ao longo, por exemplo, de pensando num planejamento para 3 semanas, que dá tempo desse revezamento com as nossas crianças. No passo número 2, ele observa-se assim: o desafio é como nós iremos fazer isso? Tá, eu já defini meu planejamento, minhas atividades, como é que eu vou fazer? O que ele oferece para nós? Um levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar quais são as ferramentas que as nossas crianças têm em mãos para que eu possa aplicar e desenvolver as minhas atividades e desenvolver essas habilidades. Se eu tenho uma escola que só o canal mais importante da escola inteira é o WhatsApp, eu vou ter que me organizar enquanto escola. Se eu tiver um professor de apoio à tecnologia, Proatec,
todos terão que se mobilizar para fazer a utilização dessa ferramenta, porque nessa organização, a minha escola só funciona com o WhatsApp. Tem escolas que, por exemplo, já está no nível avançado, eu uso Classroom, já uso Teams, já uso Zoom, mas eu tenho escolas que têm uma fragilidade maior com a tecnologia, então eu tenho que colocar, acima de tudo, antes de eu falar, eu como professor, olha, eu domino todas. Não, qual é o que a criança, o meu público tem mais acesso? Então, esse cuidado, provavelmente, boa parte das escolas já fizeram no início do ano. Esse guia, nesse momento do passo 2, lembra muito a organização do planejamento que vocês fizeram lá no final de janeiro, comecinho de fevereiro. E o planejamento das atividades que serão desenvolvidas. Como é que vai ser? Por exemplo, quando ele estiver presencial, no momento que ele estiver comigo, eu vou fazer um desdobramento, por exemplo, das atividades do Centro de Mídias e fazer plantão de dúvidas. Ou eu vou, quando eu estiver online, eu vou fazer só um plantãozinho de dúvidas. Então, essa organização, o guia deixa bem flexível para os professores, para toda a escola poder fazer a melhor organização. Só que vem um ponto de atenção. Atenção! Sugerimos que cada professor, juntamente com o professor coordenador, defina a relação de atividades que deverão ser trabalhadas no período de até 3 semanas com cada uma das turmas, tendo como referência as habilidades essenciais e o cronograma do Centro de Mídias. Um ponto que ele coloca, aprofundando nesse guia, é muito importante, ele traz como uma sugestão, do professor pelo menos acessar uma vez por semana o cronograma do Centro de Mídias das atividades, das aulas, quais são os dias que eu vou ter aula, por exemplo, de inglês, quais são os dias que eu vou ter aula de geografia, e ter sempre esse material em mãos, para que na hora da organização do seu planejamento possa casar e não ficar assim discrepante, né? Eu estou trabalhando com tema A, tema B, e lá no Centro de Mídias, tema C. Eu tentar fazer essa criatividade no sentido de casar esses materiais e essa organização. E aí vem, né, a informação que ele frisa muito bem, o levantamento das formas de acesso aos estudantes, o acesso à tecnologia de cada estudante da escola. Então, ele traz uma simulação nesse documento. Ele diz o seguinte, um exemplo, se em determinada turma, todos os estudantes possuem equipamento e acesso à internet, que pode ser um meio priorizado pelo professor para o atendimento remoto, incluindo interações diretas por vídeo com os estudantes, via o aplicativo Centro de Mídias, indicações para acompanhar as aulas do CMSP, desenvolvimento de atividades em grupo usando ferramentas digitais. E aí ele traz uma planilhinha. Mas a minha escola, boa parte dos alunos não tem acesso à tecnologia e utiliza o material físico. Não tem problema, gente. O importante é que ele tenha acesso a essas atividades, o que deve ser priorizado, como o guia começa, né? A prioridade do direito da criançada poder aprender. Então, a prioridade é essa, ele traz como simulação. E aí, o que ele sugere? Na hora da organização desse levantamento com a criançada, quais são os materiais que eles utilizam mais, é muito importante aqui, se a escola já tiver a organização do grêmio escolar, trazer essa turminha como parceiro de vocês para fazer esse levantamento, não fazer isso sozinho, porque a conversa de tete a tete, de criança com eles mesmos, também fica uma coisa bem bacana. Eles conseguem até convencer melhor do que a gente, adultos, na linguagem deles, para que todos participem, todos se engajem. Então, o que ele sugere? Então, lembre-se que está aparecendo bastante. Sugestão. Criar oportunidades para escutar os estudantes de forma individual ou coletiva. Por exemplo, eu tenho aquela criancinha que já antes da pandemia já tinha uma dificuldade de conversa, uma dificuldade de acesso dela. Essa criança deve ser priorizada, por exemplo, uma conversa individual com ela. E aí, o que é melhor para você, olha só, eu não tenho celular, eu não tenho a tecnologia na minha casa e não tenho nenhum mediador na minha casa para me ajudar. Então, essa criança, o atendimento dela, e aí esse é o modelo do ensino híbrido, né? Essa personalização, um atendimento individual.
e também o coletivo, né? E aí, turminha do sexto ano, o que é melhor para vocês? Eu prefiro melhor o atendimento via Facebook. Professora, a gente usa mais o Telegram, não sei, estou colocando aqui simulações. E essa escuta pode explorar elementos como entender por quais dispositivos os estudantes acessam os conteúdos. Na minha casa a gente só acessa a TV, professora, não tem outro jeito, eu só assisto as aulas do Centro de Mídias via TV. Então, esse aluno deverá ter uma personalização, uma organização priorizada. 2, quais os pontos mais desafiadores desse processo? E, professora, para mim, olha, acessar o Centro de Mídias ou conversar com a senhora às 15 horas, 3 horas da tarde, minha internet não funciona. Então, essas situações devem ser levadas em consideração. Por exemplo, número 3, o que está funcionando bem e pode ser fortalecido? A professora manda sempre um recadinho para a gente, né? E dá um ok. Que tal a gente, sei lá, toda sexta-feira mandar um áudio para as crianças padronizado, por exemplo, desejando um bom final de semana, não esquece de fazer atividades e tal. Isso são sugestões que a gente tem ouvido de professores da nossa Guarulhos Sul, que tem funcionado e tem sensibilizado bastante os alunos a continuarem estudando nesse novo modelo. E número 4, sugestões para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. E o que precisa melhorar? E, professora, olha, a senhora está mandando 5 atividades, mas a nossa turma só está conseguindo fazer 2, porque tem outras coisas, sim, situações que vocês podem conversar e flexibilizar. Não é baixar o nível das atividades, mas tentar uma organização para que todos tenham esse acesso e que todos tenham as potencialidades, né, crescidas e aumentadas. E aí ele traz um exemplo dessa planilha, tem um hiperlink, né, um link dentro desse guia, que é o levantamento das formas de acesso dos estudantes. Glorieta, mas isso na minha escola já está aqui no meu Google Drive da minha escola, perfeito. Então, muitas coisas que estão no guia, boa parte das nossas escolas já tem essa organização. Só que como nós somos professores, nós gostamos de compartilhar com todos, para que todos fiquem na mesma página, dentro da sua organização, e tem acesso também a esse material. Então, ele coloca, né, para você colocar o nome do aluno, como exemplo, no número 1, irá presencialmente ou não, que é o controle que vocês, para que vocês saibam quem vai no presencial, quem vai ter acesso em casa, se a frequência para usar os dispositivos. Então, é um diagnóstico, né, um raio-x do perfil das nossas crianças de cada escola que vocês podem ter o contato quando vocês se aprofundarem com este guia. E aí ele menciona, pessoal, uma parte muito importante, que é essa parceria com o nosso Grêmio Estudantil. Toda escola que tiver seria um ponto muito forte, muito importante dessa mediação com a escola, com os coleguinhas, ter o Grêmio Estudantil para levar essa escuta e essa participação, porque ficará bem mais fácil, vocês terão um levantamento, um retorno até que mais fácil. Então, ele coloca como o Grêmio sendo um forte aliado nessa formação. E aí ele traz, né, uma sugestão de criar estratégias para que todos tenham acesso às atividades e à progressão das atividades. Então, é importante a escola se organizar quais são essas estratégias que melhor... então, todos os dias, 14 horas, toda segunda-feira, né, a gente tem comentários de escolas que postam uma aula de plantão, vamos dizer assim, via Google Meet, às 14 horas, então cada sala tem um link lá e eles acessam. Mas a minha escola, o acesso à sensibilidade à tecnologia ainda é um caminho muito longo, então eu utilizo a ferramenta WhatsApp. Então, todos os dias, às 10 horas da manhã, todos os professores mandam um recadinho para os alunos das tarefas. Então, essa organização fica a critério da escola da melhor forma possível. Tudo bem? E aí ele traz o seguinte. Tudo bem? Posso continuar? Ele traz um exemplo. Opa! Quer que eu feche? Beleza, nada. Tudo bem? Só pedir pro pessoal, por favor, deixar o áudio
para não dar muita interferência e a gente poder ouvir os exemplos que a professora Glorieta está nos passando, tá bom? Obrigado, gente. Pode continuar, Glória. Ok. Turma, o que esse guia traz como um exemplo e uma possibilidade? Para o professor não ficar sobrecarregado, e aqui o legal desse guia é uma possibilidade que ele traz esse aluno protagonista em alguns momentos, e ele traz uma possibilidade de um agrupamento. Então, vamos supor que a minha escola esteja trabalhando com 3 agrupamentos, e quando eu falo agrupamento, é nesse regime de revezamento. Por exemplo, de hoje a sexta-feira, o grupo A vem para a escola, semana que vem é o grupinho B e o grupinho C. Tudo bem? Aí é a organização que cada escola fez. O que esse material nos sugere? Ele sugere que se eu tenho um agrupamento de 3 grupos, eu selecionar qual é aquele aluninho forte, que você sabe que é o comunicador da turma, que tem acesso a outras tecnologias, ele ouve a turminha da sua sala, é o líder positivo da sua turma. O guia, ele pede para você pegar um aluninho de cada grupo A, grupo B, grupo C, e ele fazer essa mediação entre o professor e a turminha, principalmente no momento que ele estiver no momento online. Então, vamos supor, o professor Marcelo é do grupo A, eu sou do grupo C, a professora Valquíria, peço licença, é do grupo C. Então, nós 3 vamos ser os mediadores dos nossos grupos. Então, na semana que eu estiver em casa, eu vou me reunir com o meu grupinho A, eu vou conversar com a Valquíria também e o grupinho do professor Marcelo, e eles vão trazer as angústias. Quando eu falo angústia, as dificuldades mesmo pedagógicas, não consegui fazer exercício, perdi uma aula do centro de mídias, não consegui entender o que o professor lá do estúdio explicou, faltei, sei lá, numa atividade que eu tinha que estar no presencial. Esses 3 alunos, eles vão fazer essa ponte de conversa com os professores no momento que eles estiverem no online. Então, professor, tal aluno está com essa dificuldade, acho legal o senhor dar uma conversada com ele. Olha, eu não consegui falar ainda com João Paulo do 6º ano A. Então, esses aluninhos vão ser a cordinha de vocês para não perdê-lo, principalmente nesse momento que os alunos estiverem de forma remota. Essa é uma sugestão. E eles chamam esse trio de alunos, né, do mediador entre o professor e os colegas. Por quê? Tira um pouco da carga do professor, eu não digo da responsabilidade, porque a nossa responsabilidade continua sendo ensinar e potencializar as aprendizagens, mas fica como mais uma ferramenta de conversa, de diálogo, para que esse professor possa pensar no momento que o meu grupinho A, no momento que o meu grupinho B e o grupinho C retornem à escola, eu já estou como professor já sabendo de quais foram essas fragilidades na semana que o meu grupinho estava em casa. Então, eu já vou me organizar, porque assim, até eu entrar em contato, me dividir, falar com o aluno, esse aluno, pode-se dizer, aluno protagonista, pode te auxiliar neste momento. Então, é uma sugestão que o guia nos traz. E aí, esses estudantes trarão as dúvidas, sugestões e fragilidades da turma. Então, esse aluno vai ser o seu aluno coringa, vamos dizer assim, nesse momento dessa mediação. Isso eu achei uma forma bem bacana para a gente poder repensar para as nossas ações. E aí ele traz o exemplo, né? Na organização desse trio. Aí eu coloquei em destaque, é importante que a escola, caso utilize essa estratégia de organização dos estudantes para o desenvolvimento das atividades, promova as adaptações conforme seu contexto, as suas formas de atendimento e sua organização. Desculpa o erro. Do revezamento. Então, aqui o guia, ele traz um exemplo, possibilidades dessa organização. Eu achei bem bacana para a hora de pensar e organizar com as nossas escolas. E aí ele traz, né, uma estrutura de um plano de aula, um exemplo, né? Muitos professores, provavelmente, as escolas já devem estar utilizando dessa forma, que é um link que vai direto a um plano de aula, com os objetivos, quais as habilidades vão ser trabalhadas com as crianças
sugestão das 3 semanas, quais os conteúdos, o formato. Então, tem um linkzinho também nesse guia, até de um modelo de plano de aula para facilitar a vida do gestor e principalmente do professor coordenador na hora que for acompanhar essas aulas. E aí, gente, nesse guia vem um link do programa, para quem não conhece, o programa é chamado do Programa Além da Escola. Esse programa está ligado diretamente à entrega dos chips aos alunos, que eles receberam, se eu não me engano, nós estamos na 10ª lista da entrega desses chips, do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, e esse chip está diretamente ligado a um programa da Secretaria da Educação, Além da Escola. Esse programa vai visar o seguinte: os alunos no contraturno. Então, se eu sou do 6º ano, estudo das 7 da manhã ao 12h30. No contraturno, no período da tarde, vai chegar para vocês um profissional, nos próximos dias, nas próximas semanas, chamado de professor orientador de estudos, o famoso POI, que é aquele professor que no início do ano, pelo site da IFAP, fez um curso de ensino híbrido. Ele fez o curso, foi aprovado, terminando, ele foi lá na sede e manifestou interesse em ser esse professor orientador de estudos. Todo professor pode ser? Pode. Ele não é um programa que é aberto específico para um professor, porque ele vai ser uma espécie, que eu vou falar um pouquinho mais, não se assustem, de um coach. Esse professor incentivador a ele continuar os seus estudos, a organizar esse novo modelo, horas online, horas presencial, das atividades escolares. Então, se eu estudo no período da manhã, no 6º ano, à tarde, na organização dele, 2 vezes na semana, ele vai ver esse professor orientador de estudos, o POI. E ele vai ter missões, atividades diferenciadas, organização de estudos. Vai substituir o meu professor de língua portuguesa, de inglês, matemática, história? Não. É mais um profissional que está chegando à sua escola. Pode ser que seja até um professor da escola de vocês. Lembrando que, infelizmente, os professores que têm, se eu não me engano, é a carga completa ou até 2 cargos, eles não podem participar por conta que já ultrapassa a carga horária. Eles vão receber um valor de aulas e tudo mais. Então, provavelmente, as atribuições vão acontecer nos próximos dias. Está no site da nossa diretoria de ensino, como sempre, para divulgação. Caso queira, esse professor fez a manifestação, fez o curso e vai chegar na escola. E não é só dar aula focado, né? Porque esse programa vai focar em língua portuguesa e matemática. Posso ser eu, professor de língua portuguesa e matemática, só específico a ser um professor POI, um professor orientador de estudos? Não, pode ser qualquer componente curricular, porque, na verdade, a intenção desse profissional é ajudar a organizar essas atividades do online com o presencial, um motivador nesses estudos. Então, será missões que esses professores e esses alunos construirão ao longo dessa semana, das aulas, né? E no final, esse aluno, grupinho que fizer a missão, tudo 100%, o governo do estado vai bancar aí o projeto, colocar em prática, né? No grupinho aí que fez todas as missões. E nesse guia tem um linkzinho, que é um caderno, do passo a passo de como o professor orientador de estudos vai se portar e vai ministrar essa aula, nessa organização. Mas e eu que sou professora de inglês, como é que eu fico? Você vai continuar lecionando normalmente. A única coisa que esse professor orientador vai pedir para essa criança é perguntar: olha, hoje no seu horário teve aula de inglês, geografia e matemática. Você já organizou as atividades? Você fez tudo certinho? Ixi, eu não fiz, professora. Então, vamos lá pegar de inglês? Então, ele vai ser só esse motivador, vai anotar as dúvidas e repassar para esse professor. Então, vai ser um canal bem direto entre o professor orientador, a criança que está participando e o professor da sala, tá bom? E aí são as trilhas formativas, são grupos menores de alunos, né, de 8 a 12 estudantes, no período diurno de 1h e 45 minutos, e no período noturno, de 1h e 15 minutos. Não trabalharemos aos sábados, tá bom? Essa organização só vai ser feita
de segunda a sexta-feira. E o período noturno? Meu aluno trabalha durante o dia. Aí vai ser na organização que melhor atende esse grupinho de alunos, mas não é no sábado, nem domingo e nem feriado. Isso é importante frisar. E aí nós vamos para o passo número 3. O passo número 3 vai organizar todo o cronograma das atividades do professor, desde os professores com apoio do PC, que já fizeram a organização das habilidades, vamos pensar assim, depois elaborou as atividades, o planejamento desses conteúdos no presencial e no remoto, e agora o passo 3, eles vai discutir com a equipe como vai organizar esse atendimento, priorizando, acima de tudo, a carga horária do professor, não pode ultrapassar e nem ser menos. Desculpa. Listamos aqui 3 alternativas. Primeiro, ele pode ser divisão da carga horária do professor entre a condução das atividades presenciais e horas remotas. Então, assim, eu posso fazer na segunda-feira, eu vou ter professor X, de acordo com o meu revezamento, não precisa ter todos, o meu professor vai fazer um atendimento das 7 ao meio-dia e 30 em casa remoto. Então, ele vai ficar à disposição dessas crianças. E uma parte vai vir para o presencial. Então, essa flexibilidade, esse guia nos dá. Ah, mas quer dizer que eu vou trabalhar menos no meu horário? Não, você vai trabalhar na sua carga horária, professor. Só que a gente vai dividir melhor para atender. Se eu tenho boa parte dos meus professores no grupo de risco em trabalho remoto, então eu vou organizar as aulas de acordo com esse atendimento. Que o importante é fazer que os alunos realizem as atividades, ou no presencial e também no online. No modelo 2, 3.2, ele dá assim, divisão do atendimento entre os professores. Um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial. Ixi, eu não me dou com a tecnologia, eu prefiro vir à escola, porque a gente sabe que tem profissional que prefere. Então, esse professor, você vai fazer um casamento, uma organização, para que ele venha atender esse grupinho de alunos dentro do seu horário, no presencial, com essas crianças. E no modelo 3.3, eu tenho a transmissão de aulas ao vivo das aulas presenciais para os alunos que estão em acompanhamento remotamente. Eu sou obrigada a fazer aula online? Gente, eu não vou utilizar a palavra obrigatório, mas a partir do pressuposto que eu parto assim, todo aluno tem direito a aprender, eu vou ver qual é a melhor possibilidade nessa abertura ao novo. Então, se eu não me dou com a tecnologia, mas eu sou do grupo de risco, qual é a melhor forma? Aí eu posso atender pelo WhatsApp, estou à disposição, é a minha melhor ferramenta. Então, a escola vai se organizar da melhor forma para atender a todos, tá bom? E aí vem a divisão da carga horária do professor, né? Então, tenho lá, organização da grade horária presencial e remota. Seguindo lá o artigo 7, né, da resolução de 11 de 2021, eu tenho dizendo o seguinte: as unidades escolares poderão reorganizar a sua grade horária para melhor atender ao planejamento da oferta de aulas e atividades em modalidade presencial e remota, sempre respeitando a carga horária e a jornada do trabalho do professor. Então, esse modelo da organização presencial e remota está embasado lá na resolução número 11, de 26 de janeiro, se me corrijam se eu estiver errado, na organização desse recebimento das crianças nesse retorno de revezamento, tá bom? E aí vem, né, ele dá um exemplo da divisão da carga horária. Por exemplo, o professor de matemática, o professor José, da Escola Estadual São Pedro, uma escola fictícia, desenvolve suas atividades nos turnos matutino e vespertino. Ele possui aulas atribuídas das turmas do 7º ano, 2 turmas de 8º e uma turma de 9º. Como cada uma das turmas possui 6 aulas semanais de matemática, o professor José ministra 30 aulas semanais para os estudantes. O professor José não é do grupo de risco, que está desenvolvendo suas atividades de forma presencial. Para que ele consiga apoiar tanto os estudantes que estão presencialmente na escola, quanto os que acompanham a aula remotamente, a equipe gestora reorganizou o horário de atendimento aos estudantes de modo que o professor e os demais colegas dividam a sua carga horária, visando atender
os estudantes que estão presencialmente e os que estão remotamente. Uma possibilidade de visão para o caso do professor José é a escola reorganizar a grade horária de modo que 2 aulas previstas para a semana em determinado ano série, a depender da turma, da quantidade do perfil dos estudantes, sejam destinadas para o atendimento dos estudantes realizando as atividades remotamente. Então, vamos lá ver. Eu tenho lá, por exemplo, se eu tenho 6 aulas no período da manhã e eu estou no presencial, eu posso colocar as minhas 2 primeiras aulas para atender os alunos que estão remoto e as demais aulas eu atendo de forma presencial. Eu posso me organizar dessa forma na minha escola? Pode, mas eu não tenho sala de informática, aí vocês vão ver quais são os aparelhos, quais são, esse atendimento remoto pode ser via WhatsApp, pode ser da melhor forma que vocês quiserem. E aí ele frisa: os professores estiverem dedicando uma parcela de carga horária para atendimento dos estudantes remotamente, deverá ser dedicado à realização de atividades remotas. Então, eu tenho aqui o exemplo do professor José. Aonde estão os espacinhos em branco sem preenchimento, o guia nos sugere que esse professor faça um atendimento remoto. Eu deveria estar, sei lá, na primeira, na segunda e na terceira aula em uma outra turma, então eu vou atender de forma remotamente. Então, ele dá esse exemplo. Lembrando, por exemplo, o professor de matemática que tem a TPC na quinta-feira, ele não faz nenhum atendimento, nem no presencial, nem no remoto. Ele vai atender apenas as crianças em situação, no caso, só o ATPC dele. Tudo bem? Então, aqui tem um exemplo, tem um linkzinho para vocês observarem. Logicamente, algumas escolas, gente, já fazem esse modelo, a minha escola já organizou, eu já fiz, já está sendo perfeito. Então, compartilhe com a gente para que a gente possa multiplicar essas sugestões. Olha, minha escola não se adaptou nesse modelo, se adaptou em outro. Compartilhe também com a gente, para a gente poder dividir com todos. E aí vem a carga horária do professor, né? Na primeira aula, o professor 1 de matemática está atendendo o 6º ano lá no presencial. Na segunda aula, o professor de história está atendendo o 6º B e assim por diante. E aonde estão essas lacunas em branco, o documento eles nos sugerem para o professor atender de forma remota, tá bom? E aí vem a divisão do atendimento dos professores, um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e outro pelo atendimento remoto. Lembrando que os professores, o que o documento sugere uma possibilidade de dica. Se eu tenho professores do grupo de risco, esse professor que está trabalhando remotamente, ele vai atender esses alunos de forma online. Ah, mas eu vou atender, geralmente o guia nos dá a sugestão de fazer um atendimento com todos os alunos naquele período de carga horária. Mas se o professor, de vocês organizarem, olha, você vai atender o 6º ano B das 7 às 10 e outra turma vai atender o 6º C das 10 ao meio-dia, aí é uma organização da escola. Por isso é importante um mergulho para ver qual a melhor forma é identificada para a minha escola. Se não funciona desse modelo, eu tenho uma terceira possibilidade. Então, eu vou me organizar nessa terceira possibilidade, tá bom? O importante é que todos tenham acesso às atividades. E aí, no passo número 4, ele vai nos orientar que, depois que eu fiz toda a organização de planejamento, carga horária, grade de atendimento com os alunos, eu vou pensar formas de atender os meus alunos, alinhando com as atividades do centro de mídias. O professor pode utilizar, no momento que ele está na aula ao vivo, a aula do estúdio? Pode. Ele pode dar como lição de casa o centro de mídias para o aluno assistir? Pode. O importante é uma ferramenta, lembra que eu falei, quando se fala de ensino híbrido, eu preciso também de um apontamento, de uma atividade tecnológica. Nesse momento, a secretaria me oferece o centro de mídias. Mas eu sou um professor que, se eu faço vídeo, eu edito, eu posso colocar isso no meu planejamento para assessorar meus alunos? Pode. A ideia geralmente
interessante é essa, de pensar numa prateleira das nossas crianças nas suas casas, ou até uma prateleira a mais nas nossas escolas, e na escolha daquele objeto de conhecimento, colocando aos pouquinhos. Hoje eu ponho um texto, nesse mesmo assunto eu ponho um vídeo. Hoje, por exemplo, eu vou gravar um vídeo de 1 minuto dando orientação da atividade. Do jeito que sair, vai. Ah, mas eu vou virar meme? Não vai, gente. O aluno vai se sentir acolhido, engajado a participar. E aí, o que o Centro de Mídias nos dá? Essas aulas ao vivo, ele traz como uma possibilidade, não só essas aulas, mas um linkzinho que está no repositório e também no próprio YouTube ou no site do Centro de Mídias, que são aulas de menu de conteúdo integral. O que são isso? São aulas mais curtas, com a tentativa do professor de estúdio e o professor da sala de aula junto com os alunos, fazer uma interação, por exemplo. O professor do estúdio explica o conteúdo e diz o seguinte: pessoal, agora vocês vão pausar o vídeo e vão tentar responder este exercício. E quando o professor, você volta, dá o play lá, o start do vídeo, o professor do estúdio menciona, olha, então, vamos lá, falem sobre as interações, o que vocês conversaram. Então, é um vídeo, tem uma tentativa de material, tentando fazer com que todos os alunos participem, engajem, e mais um material de tecnologia para suas crianças, para os nossos alunos, tá bom? E isso é importante mencionar no passo 4, que os professores poderão apoiar na programação antecipada, então por isso que eu mencionei no início da fala, uma vez, pelo menos por semana, para entrar lá na programação dos alunos, verificar quais são as aulas, quais são, já é disponível, né, uma semana, 15 dias antes, o PPT, qual vai ser a estrutura da aula para que o professor se organize, para poder acompanhar e organizar em cada período. Então, a programação, para quem não sabe, se eu digitar lá no Google, Centro de Mídias, vai aparecer lá, o primeiro linkzinho vai cair nessa página e o aluno já escolhe qual é a programação, vocês apresentem, mandem para ele. Aqui eu peguei um linkzinho do menu de conteúdo, que são essas aulas, algumas são mais curtas, ó, eu tenho aula de 40 minutos, mas eu também tenho aula de 10, de 9 minutos, que pode também agregar nessas aulas com vocês. E aqui nesse guia também tem um link de todos os tutoriais, de como interagir via Centro de Mídias, de como usar a câmera, os vídeos e tudo mais. A mensagem que eu deixo para todos é que, nesse momento, o que nós precisamos como adultos é desenvolver, eu sei que não é do dia para a noite, é diariamente, todos os dias, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais que nós, professores, precisamos, que é a criatividade, a abertura ao novo, mas eu não levo nada jeito para isso, não tem problema, é em parceria com todos. Se você tem um professor ProAtec na escola, um professor que melhor desenvolve com as ferramentas tecnológicas, utilize ele como parceiro. Eu aposto que ninguém vai negar aqui ajuda para ninguém. Eu me coloco à disposição. É com você, Marcelo, para me dar bronca, puxar minha orelha, viu? Muito obrigada. Vou descompartilhar minha tela, tá? Imagina, que isso. E aí você me fala o que a galera precisa. Eu que, em nome de todos os que estão aqui hoje participando dessa formação, agradeço muitíssimo a todas as contribuições que você trouxe. É uma riqueza muito grande, né? Entender o guia e, dentro das condições da realidade de cada escola, poder usufruir dele da melhor maneira possível. É um desafio, é desafiador. E você lembrou muito bem, porque principalmente nós, PCAEs, que estamos diariamente visitando as escolas, nós vemos sim que muitos professores, né, têm feito esse trabalho, né? A gente tem visto isso, tem participado disso, tem levado para outras escolas também sugestões ou mesmo essas experiências que nós temos visto. E isso só tem a agregar cada vez mais
E sabemos que esse desafio é um desafio que nos coloca para que a cada dia, a longo prazo, a gente melhore mais no atendimento aos nossos alunos. Você falou palavras assim bem importantes, né? Eu penso que quando nós falamos sobre a questão da personalização, é uma personalização no sentido de contribuir com aquele estudante. Porque vamos pensar aqui que a maior parte das nossas escolas, ou a maior parte dos nossos estudantes, vivem uma realidade que não é uma realidade fácil. Então, vamos imaginar aqui aquele aluno que não tem recurso nenhum. Ele não tem internet, ele não tem celular, e nós sabemos que não são poucos, são muitos. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem acesso aos cadernos do Aprender Sempre. E não basta apenas oferecer o caderno do Aprender Sempre. Junto a esse caderno, é importante que se tenha um roteiro de estudos daquilo que ele pode aprender. E eu sei que muitas escolas têm feito isso. Muitos PCs, muitos professores têm se organizado desta forma. Então, é isso mesmo, é compartilhar boas práticas para que uma daquelas premissas sejam respeitadas. Duas daquelas premissas sejam respeitadas. Que o aluno tenha o direito de aprender e que o professor trabalhe não mais do que a sua carga horária. Então, eu acho que um dos pontos principais, né, é isso. E o guia, ele é esse documento, né, esse documento que permite às escolas, né, a possibilidade de elas se organizarem para atender os nossos estudantes. Uma outra questão assim reflexiva que você falou também é quanto ao levantamento das formas de acesso. Se eu não fiz isso ainda, é importantíssimo que eu faça. É importantíssimo que eu saiba quais são as ferramentas que os meus estudantes mais acessam. É o WhatsApp, é o Facebook, ou mesmo o centro de mídias. Nós temos no nosso grupo o Daniel, que eu acredito que você já o conheceu, alguém que tem ajudado muito, tem contribuído muito com o trabalho que ele faz. E hoje, vindo aqui em uma escola, eu me surpreendi, porque a gente faz esse trabalho semanalmente, em cada escola que a gente vai, de fazer esse acompanhamento. Mas não é fazer esse acompanhamento apenas por fazer, mas identificar aquilo que a gente pode melhorar. Então, eu me surpreendi com uma turma. 87% dos alunos desta turma acessam o centro de mídias. Então, é algo assim maravilhoso. Em contrapartida, a gente sabe que tem turmas que acessam pouco, mas eu tenho essas informações para eu poder fazer as intervenções necessárias, criar ações para mobilizar, para motivar, para engajar professores e estudantes. Então, eu acho que essa reflexão que diariamente todos nós precisamos fazer, né? E, mais uma vez, eu fico felicíssimo de poder estar conseguindo organizar essa atividade junto a você. Mais uma vez agradeço a Rosi, ao Claudemir e a você, né? E a todos que estão aqui nessa manhã participando dessa formação. E eu abro aí a oportunidade para quem quiser falar, né? Para quem quiser tirar dúvidas. Vamos aproveitar aqui a Glorieta, que é alguém que com certeza tem o guia, tem como implementar o guia com as possibilidades que cada escola tem na cabeça. Então, a gente precisa sugar o máximo possível aquilo que ela pode nos oferecer nessa manhã. E aí eu abro a palavra aí para os demais colegas poderem fazer suas perguntas também. Se quiser abrirem a câmera, fiquem à vontade, gente. Estamos aqui entre pessoas que muitos de nós já nos conhecemos, né? Eu não sei se a professora Ingrid... a professora Sheila quer perguntar. Fique à vontade, professora. Bom dia.
Bom dia novamente a todos. Assim, muito obrigada, viu, Glorieta? Foi assim uma aula, né? Ainda existem assim dúvidas a respeito do ensino híbrido, por ele ser uma coisa muito nova, né, na vida da gente eu digo professor, aluno, gestão, todos nós. Mas uma iniciativa muito boa também. Uma coisa que você falou que eu acho assim de suma importância é a questão de nós estarmos conversando com os nossos alunos e perguntando para ele qual meio que é mais fácil para você de comunicação. Isso aí é ótimo. Eu vou estar trazendo isso aqui para a nossa escola. A gente ouve muito eles falarem, a gente vê, mas essa pergunta mais pessoal, e para você? Como que é melhor para você? Eu sei que muitos não têm acesso a nenhuma ferramenta, então cabe a nós darmos esse acesso, né? Aqui na escola a gente procura estar oferecendo o acesso para o aluno aqui na sala de informática, e para aquele que a mãe fica receosa, o próprio aluno fica receoso de vir, nós oferecemos o material impresso, né? Mas, assim, eu acredito que é o futuro. Eu vejo no ensino híbrido o futuro. Uma coisa que, só abrindo um parênteses, há muitos anos, a gente assistia em desenhos, né? O aluno de casa conversando com o professor. Não que eu seja velha, tá? Mas é só um adendo, digamos assim. E eu vejo isso acontecer hoje. Eu estou muito feliz com tudo que está se passando, com essas iniciativas, para a gente se aproximar mais do nosso aluno. Aqui mesmo na minha escola, muitos são os alunos, o Marcelo mesmo sabe, né? Que vêm até nós em busca de informações. Tem aqueles que, infelizmente, eles não querem, mas eu acredito que um dia vão querer, né? E eu agradeço essa oportunidade que você nos deu, tá? E vou colocar em prática essa sugestão aí de ficar perguntando para os alunos, tá bom? Muito obrigada, viu? Foi assim, amei, e essa sugestão assim para mim foi maravilhosa. Obrigada. Nossa, Pro, eu que agradeço, me coloco à disposição, se precisar, uma intervenção de todos nós, PCNPs, os PKs junto, para orientar a sua equipe, né? Não se sentir assim tão à vontade, não, pode chamar a gente se coloca à disposição. Eu acho que quando a gente ouve, que a gente acha que todo mundo na mesma sintonia, tá do mesmo jeito, mas talvez perguntar para o outro o que seria melhor, eu acho que já nos ajuda muito e tira uma angústia do professor, porque às vezes aquele aluno não está acessando porque ele não está afim de assistir aula, às vezes aquela ferramenta não é a ideal para aquele momento, contexto social que ele está inserido para poder utilizar, né? É uma possibilidade, mas fico feliz e me coloco à disposição que a senhora precisar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada aí. Não me chama de senhora, pelo amor de Deus. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Podem fazer suas perguntas, tá bom? E aí, a Glorieta está aí disponível para estar respondendo. Eu só gostaria de acrescentar, Glorieta, uma situação que é uma reflexão nossa, né, que nós sempre pedimos, né, nós em sala de aula, principalmente, a gente sempre cobrou muito, né, a escola não muda, a escola não muda. E diante da pandemia, da sindemia que nós estamos vivendo hoje, a educação mudou. A escola pública paulista, ela está mudando. E nós? Nós vamos ter que mudar também, porque é irreversível. Essas mudanças, elas são irreversíveis. E nós já conseguimos observar bastante, né? Já conseguimos ver que muitas escolas já conseguem caminhar um pouco mais à frente, né? E outras ainda não, mas eu acredito muito que isso, a longo prazo,
essas dificuldades, esses problemas, tanto para o lado dos professores quanto dos estudantes, da escola de maneira geral, eu acredito que isso, a longo prazo, esses problemas eles diminuirão. E, com certeza, nós conseguiremos colher bons frutos desse modelo de ensino híbrido. Ok. Eu acho que a Prolisandra e a professora Ingrid também querem falar. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a iniciativa do Marcelo, juntamente aí com a Glorieta. Parabenizar aí pela exposição mais uma vez, apesar que a gente acho que já está na quarta, acho que na quarta vez que a gente está ouvindo sobre o guia, e na verdade a gente sempre tem algumas dúvidas para compartilhar, né? Glorieta, eu só gostaria que você trouxe, eu estou com uma dúvida aqui sobre essa questão do professor orientador de estudos, sobre essa questão de ser entre 1h15 ou 1h45. Pelo que eu entendi, é aquele professor que ele está no contraturno, mas online, não é isso? Ele não é presencial na escola, né? Isso, esse professor ele... Bom dia, Lisandra, prazer em ouvi-la, viu, novamente. O professor orientador de estudos, ele será totalmente online, para fazer esse atendimento, principalmente essas crianças que receberam chip e de totalmente remoto. Ele não atenderá presencialmente, é só para atender de forma online. Então tá bom, obrigada, Glorieta. É que só mesmo, eu até gostei da sua colocação em trazer um pouquinho mais perto do coach, né, dessa questão mesmo de orientar os alunos, nessa questão aí de organizar as atividades e organizar o horário deles de estudos, que a gente sabe que, de uma forma geral, é um dificultador dos nossos alunos ainda nessa questão aí do híbrido, tá bom? Passo a palavra e muito obrigada e parabéns. Ok. Nossa, parabéns para todos, viu? Para todos vocês, pela paciência sempre. Quem mais levantou a mão? A Ingrid? Pode falar, Ingrid. Pro Ingrid, você está aí? Oi. A minha dúvida é como a internet aqui caiu bastante na escola, eu não sei se já foi esclarecida. É com relação aos professores agora na unidade escolar que estão todos presenciais, né? Como que vai estar funcionando o ensino híbrido para os professores que estão presenciais, já que os mesmos não irão mais atender no remoto, porque eles estão cumprindo a carga horária toda presencialmente? Isso foi esclarecido? Se foi, eu peço desculpas e depois vocês me orientam aqui no privado. Sem problema, muito prazer, bom dia. Como todos os professores virão, né, agora presencialmente todos os dias, é aquele modelinho, depois o professor Marcelo pode disponibilizar o material, tem uma organização. Por exemplo, eu sou professora Glorieta, sou professora de matemática. As minhas 2 primeiras aulas seriam no 6º B, por exemplo, só que minha turminha do 6º B, boa parte está no remoto. Eu vou me organizar nessas 2 primeiras aulas, vamos dizer assim, para fazer esse atendimento a essas crianças que estão no remoto. É uma possibilidade que o guia nos dará, tá bom? Mas essa organização vai ficar de acordo. Se eu tenho 100% dos professores no presencial a partir de agora, eu vou fazer essa organização porque eu ainda estou no modelo de revezamento dos 30%. Então, eu vou organizar a minha escola a partir de agora, com toda a equipe escolar, para atender. No momento que os meus aluninhos estiverem presencial, eu vou no presencial, e a minha grade horária daquele dia, por exemplo, da segunda-feira, eu posso separar, sei lá, 2 aulas, 3 aulas, para atender esses aluninhos de forma remota. E aí a sugestão para a ferramenta, como é patrocinado, não gasta os dados da internet, nem do professor, nem do aluno, seria via centro de mídias, fazendo, por exemplo, uma transmissão
ou um atendimento ao vivo dessas crianças. É uma sugestão, tá bom? Espero ter respondido. Ok. A Escola Mário Nakata também gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. A Ingrid acabou... a Ingrid perguntou o que eu ia perguntar. Mas, assim, o professor, então, não é obrigado a ficar dentro da sala de aula e com o centro de mídia ligado. Foi isso que eu entendi? Não, ele vai organizar, por exemplo, se ele prefere, se aquele momento de planejamento da aula ele preparou para o momento ao vivo, lá das 7h30 da manhã, a aula do Centro de Mídias, ele pode utilizar, porque a aula do Centro de Mídias, se eu não me engano, é 27, 30 minutos, vai sobrar aí 15 minutos na grade, que é o momento lá da socialização, do tirar dúvida. Mas se ele planejou um momento, olha, hoje eu vou atender os meus alunos presencialmente na sala de aula, para desdobrar, por exemplo, uma habilidade que não ficou clara para todo mundo lá do Centro de Mídias do Aprender Sempre, pode ser assim, ele pode fazer. E como lição de casa, pessoal, vocês vão acessar o Centro de Mídia, tudo mais. E aí vem a sugestão a mais. Pessoal, não esqueçam, na terça-feira, 7h30, eu não estou com vocês, mas é para vocês entrarem no Centro de Mídias. Fazer sempre esse lembrete para as crianças, esse professor tem essa autonomia. Porque aqui foi informado de forma, assim, diferente, né? Que eles tinham que estar logados sempre no centro de mídia. Não, o presencial. Sim, não, tem um relatório. Sim, tem, isso, tem, perfeito. Não, ele vai estar logado. Só que assim, não precisa ser necessariamente, por exemplo, professora, na terça-feira, 7h30 da manhã, ele está logado para constar no sistema de tarefa. Ele pode assistir de forma assíncrona à tarde, ele pode assistir no dia seguinte, mas o importante é constar que ele está realizando esse sistema de tarefa. Ah, entendi. Porque na hora que o professor for registrar a presença dele, ele também vai registrar no diário de classe, que eu acho que tem duas abinhas, presencial e não presencial. No presencial, ele está com o professor, ele está na sala de aula com o professor lá na escola, então é presencial. No remoto é o não presencial, que é quando ele faz o sistema de tarefa, realiza as atividades complementares que o professor da escola passou. O importante, sim, não é que ele tem que estar logado 100%, porque às vezes o aluno veio com uma dúvida e está acontecendo aula às 7h30 da manhã ao vivo. Só que o aluno veio com a dúvida da semana passada. O professor não vai tirar? Não, ele vai tirar. Então, pessoal, à tarde vocês acessem as aulas, porque fica lá disponível para ele. Ele vai fazer a atividade. Então, no caso, assim, a gente pode se organizar, por exemplo, eu tenho das 7 ao 12h35, né? Até 12h35. Aí eu posso pegar, mesmo o professor cumprindo a carga horária dele dentro da escola, mesmo ele estando dentro da escola, eu posso pegar das 11 até o 12h35, atendimento remoto. É isso que você disse? Pode, tem uma gradezinha horária no guia para a senhora se organizar. A senhora vai ver que vai ter umas lacunas em branco. Essa sugestão do guia, essas lacunas em branco, seria esse atendimento ao grupinho B, por exemplo, que está em casa. Mas não quer dizer que o professor esteja em casa, não é isso? Não, não necessariamente. Se ele está na escola, então ele vai escolher um espacinho. Ele está dentro da lacuna em branco. Isso. Preenchida com aluno remoto. Exato. Porque se eu tenho 100% de professores na escola, quem vai assessorar, por exemplo, aquele aluninho que está em casa? Esse precisa muita ajuda, porque se eu estou com 100% do meu corpo dessa escola, eu preciso de uma turminha atendendo na escola, estou na escola, porém eu estou lá numa salinha, bonitinho, atendendo, tirando dúvida, estou aqui atendendo o pessoal, acesso ao centro de mídias, entendeu? 7h30 da manhã. Nessa linha ainda, tá? Tá eu bom. tenho uns 9 professores remotos, que são grupos de risco. Então, eu posso me organizar assim.
os professores, grupo de risco, vão atender online, somente online, e os presenciais, somente presencial. Posso organizar assim? Pode. E esse do grupo de risco, eu posso. Ele vai falar assim: ah, mas eu vou atender só a minha turma. No guia, ele fala que vai atender dentro da grade horária todos os alunos. Então, a comunicação, por exemplo, eu estou no grupo de risco e a senhora está no presencial. Só que eu sou professora de geografia e está tendo aula 7h30 de inglês. Ele está lá em casa assistindo. Então, olha, professor, ficou uma dúvida aqui no chat da turma com relação, sei lá, ao verbo to be da turma. Depois o senhor não quer entrar em contato? Então, ele vai fazer também essa mediação com o professor que está no presencial na escola. Entendi. Até o professor no presencial, ele pode pedir para o professor online fazer essa ponte, né? Pode. Por isso que, assim, pode-se dizer que agora eu estou fazendo uma colaboração colaborativa com toda a equipe. Todo mundo está ajudando todo mundo, para não perder essas crianças. Estava muito confuso, e essas informações não estavam chegando assim, claro, do jeito que você colocou hoje. Entendi. Chegou assim, totalmente que eles eram obrigados, tinha que estar logado. Não, eles têm que logar, no centro de mídias. Tá me ouvindo, Pro? Posso falar? Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu caí? Não, eu acho que ela caiu. Sério? Oh, meu Deus. Valquíria, tá aí, não. Tá bom. Valquíria, o que é importante é assim, o aluno não vai estar constando para ele que ele entrou lá às 7h30 da manhã, lá no relatório para o professor. Ele entrou 3 horas da tarde, fez as atividades de matemática e geografia, que era do dia do centro de mídias. O importante é constar que ele entre, por isso que tem um professor orientador de estudos no contraturno, para auxiliar também nessa organização desses estudos. Porque se de manhã eu estava no presencial, tendo aula, à tarde eu vou ter que acessar o centro de mídias para ver o sistema de tarefa lá da turma. Entendeu? Então, todo mundo está ajudando todo mundo. Ele tem que acessar o centro de mídia para saber o que os alunos estão vendo para poder orientar, né? Exato, o professor precisa principalmente ver a programação, né? Isso pelo menos uma vez na semana é bom ele acessar. A dica da Farmácia Eduque é pelo menos uma vez na semana ele acessar e mandar, olha, sexto ano B, essa é a programação da semana, dá uma olhadinha aí. Eu preciso que vocês entrem. O que no final tem que aparecer, Pro? Que ele fez todas as tarefas, porque aí dá o 100% da presença não presencial para ele. Agora, se, por exemplo, eu sou aluninha vulnerável, não tenho um chip, não tenho celular, vai ser contado para mim a minha atividade entregue para a senhora no impresso, no físico. Entendi. Tá bom? Entendi. Obrigada. Claro, Pro. Obrigada. Obrigada. E aí a Val está perguntando, e eu estou aqui me coçando, com coisas que não ficam esclarecidas para mim ainda. Esse tempo do aluno que você está falando do centro de mídias ainda não bate com a questão administrativa, porque o que foi falado para a gente é justamente o oposto. O professor ele tem que dar conta do aluno que está em casa. É híbrido, é remoto, então para ele estar dando conta do aluno que está em casa, ele tem que estar online sim, 7 horas da manhã. E aí, agora eu acabei de ouvir que ele não precisa mais. Não, Pro, não é que está confuso. Desculpa, deixa eu explicar. Por exemplo, pegando diferente. O que eles estão fazendo? Orientação que foi passada para a gente. 7 horas da manhã, eles descem para a sala, atendem o que estão presencial e automaticamente ele entra naquela sala que ele pode dar uma aula ao vivo dos que estão em casa. E dali ele fica logado até 12h35. Independente se vai entrar o aluno ou não, ele está disponível para o aluno, professor. É isso que a gente está fazendo. Aí eu entendi agora que não é mais para ser feito isso, porque vai ficar completamente confuso. Não. Tanto que o professor, assim a gente orientou,
ele não tem aquela obrigação de assistir a aula do Centro de Mídias ao vivo, até porque está no repositório. A função do professor, a obrigação dele, vamos dizer assim, né, é estar das 7 a meio-dia e 35, disponível para os 7 ou os 9 alunos que estejam lá e os demais, que é o remoto e o híbrido. É isso mesmo? Pro, vamos lá. O que eu trouxe na apresentação é uma sugestão de organização do guia. Se na sua escola, de acordo com o seu contexto, está funcionando, por exemplo, essa ideia é super bacana. No guia não me traz como exemplo. Ele me traz que, por exemplo, das 7 às 8h45, às 8h40, eu estou fazendo o atendimento online. Esse é um exemplo. Agora, por exemplo, na sua escola se organizou o quê? Das 7 às 7h30, o professor vai atender aquelas crianças que estão no presencial, lá bonitinho, tirando alguma dúvida, ou no remoto, não sei como é que está sendo feito. Bacana a sua ideia, não é para desmontar, pelo amor de Deus. A intenção aqui não é desmontar o que a senhora já organizou, já fez como ação, que está funcionando. O que eu trouxe é um guia sugestivo, se por acaso, como eu disse no início da minha fala. A minha escola, não sei mais como é que eu vou organizar isso. Está aqui o guia, dando uma sugestão. A sua escola já está estruturada dessa forma, não é para bagunçar, desmontar. Pessoal, olha, eu tive uma reunião, está aqui o guia, a gente tem que fazer dessa forma. Não é um guia engessado, é uma sugestão. Pois não. É que na verdade, essas sugestões, elas são muito bacanas, mas isso envolve a questão do professor. E a preocupação do professor, ou não, ela tem tampa, Opa, eu vou provar, estou falando assim, pelo lado não pedagógico agora, do lado administrativo. O professor tem essa preocupação de querer saber como que vai ficar a situação dele. Aí eu desligo o centro de mídias, vai contar que eu nunca apareci lá. Entendeu? Não. Então, mas não, ninguém está falando para deixar de logar. Tanto que quando eu falei, se o professor for fazer um atendimento remoto para essas crianças, por exemplo, das 7 às 7h30, a ferramenta ideal, que tem o patrocínio, eu utilizei o patrocínio, mas se tem essa ferramenta administrativa de acompanhamento, pode ser utilizado no centro de mídias, que lá está constando. O que eu estou dizendo é o seguinte, a senhora estruturou uma organização, tanto pedagógica e administrativa, que na sua escola está funcionando. Não é para chegar na sua escola e falar, pessoal, desmonta, está tudo errado. Não é isso. O que a senhora pode ver é se aprofundar no guia e falar, olha, isso daqui eu posso acrescentar, isso daqui não dá para mexer. Não vou, por exemplo, essa organização não vai bagunçar a cabecinha do professor, muito menos dos alunos. A ideia aqui é construir, e eles deram uma referência, porque eu tenho escola, que, poxa vida, eu não sei como eu faço esse agrupamento, eu não sei como é que eu faço a organização. A sua escola já está estruturada. Então, o que a senhora vai pegar no guia e vai verificar se tem alguma organização que eu posso melhorar ou acrescentar. Não é para desmontar o seu modelo, pelo amor de Deus. Porque senão a senhora bagunça a cabecinha do professor e a baguncinha da cabecinha do aluno. Não é a ideia, não é essa. Tá bom, Pro? Por favor. Glória, eu que agradeço. Glória, passar a palavra para a escola Homero. Isso. E aí, depois aí a gente já encerra, já. Tá bom, combinado. Sem problema. Obrigada, professora. Olá, bom dia. Eu sou a PC aqui do Homero. Praticamente já esclareceu a minha dúvida, mas só para complementar, aqui no Homero nós estamos 100% online, né? As aulas online. E além deles acessarem o CMSP para desenvolver as atividades. Pelo que eu entendi, o sistema, esse híbrido aí vai ficar igual nós estávamos em fevereiro. É isso? Isso! E claro que a gente não vai mexer na estrutura do Homero, porque nós estamos atendendo os alunos online, os professores todos estão 100% online, tá? Super válido aqui. É isso que eu gostaria de saber. Nós tivemos, cada dia que passa, nós estamos aumentando o número de alunos que estão acessando as aulas dos professores, tá? E a gente orienta também eles acessarem o centro de mídias. Então, essa era a minha dúvida, já foi respondida. Então, voltando, nós vamos
auxiliar os que estão presenciais e os que estão em casa vão acessando o centro de mídias, as aulas online, não é isso? Isso mesmo. Então tá bom, obrigada, viu, E Glorieta? complementando, todos os professores precisam acessar o centro de mídias, porque administrativamente também tem o acompanhamento dele lá na escola. E o tempo que ele fica logado no centro de mídias. Isso mesmo. No horário de trabalho dele, não é pós-horário, a não ser que ele queira, mas aí dentro do revezamento e organização da grade horária dele, ele acessa, porque também tem lá o acompanhamento administrativo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mas perfeito, e obrigada, parabéns, desejo boa sorte para vocês aí, tá bom? Sempre. Só o administrativo está trabalhando, você viu? É importantíssimo essas considerações em relação a essa questão, né, do horário do professor, porque realmente, né, algumas escolas elas ainda estão tentando se organizar em relação a isso. E o que é importante deixar registrado foi essas duas últimas falas em relação ao horário do professor, né? A escola tem sim total autonomia para poder, de alguma maneira, se organizar para que o professor, na sua carga horária, ele esteja atendendo aqueles alunos que estão em casa, né? Exatamente. Através do centro de mídias, né? Isso mesmo. Por isso que o ensino híbrido, Marcelo, complementando, mistura esse online e o remoto, e nesse momento, a pitada da tecnologia sendo inserida aí, para nós, nesse caso, é o centro de mídias. Se eu tenho escolas que já está no nível universo avançado, eu utilizo outras ferramentas, mas nesse modelo, o híbrido, a pitada aí é o centro de mídias como a mediação dessa tecnologia, tá bom? Mas eu agradeço e me coloco à disposição. Obrigada a todos. Gente, eu agradeço de coração a participação de cada um de vocês, tá? Fico muito feliz pelas pessoas que estão aqui hoje participando dessa formação e por todos os ensinamentos e contribuições que a Glorieta nos trouxe hoje. Glorieta, muito obrigado. Obrigada, professor Marcelo, obrigada a todos que estiveram aqui pela paciência. O professor Marcelo tem meu telefone, caso precisa tirar dúvidas, nos próximos ATPCs da nossa diretoria, a turminha também do Núcleo Pedagógico farão desdobramentos sobre o ensino híbrido, e não percam na sexta-feira, dia 21, essa formação das 9 às 10h30. Acho que é importante para complementar ainda mais essa nossa conversa. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Até mais. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, bom dia.